assim, tenho orgulho de ser agricultora familiar, mas também essas políticas públicas são fundamentais para que nós, agricultores familiares, possamos cumprir esse papel, eu acho que é tão importante, Thiago, que é a produção de alimento, é alimento que vai na mesa dos brasileiros, né? E os dados nos mostram isso, quem produz mais de 70% da comida que vai na mesa dos brasileiros são os agricultores familiares, são os assentados, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, né? Que de fato produzem comida, não commodities. É verdade, né? É verdade. Comida para matar a fome, em especial do brasileiro que hoje sofre com a alta, com essa suba absurda de alguns setores de alimentos. E como você disse, Cleonice, nós temos que entender o porquê, né? Hoje, se eu precisasse elencar, né, a ordem do dia, um dos grandes pontos frágeis do governo federal, né, em termos até de pretensão da campanha do presidente Lula para 2026, em primeiro lugar estaria o preço dos alimentos. Mais do que as questões econômicas envolvendo a crítica ao ministro Haddad, né, mais do que talvez ali outros programas sociais, está a questão dos alimentos. O quanto disso é responsabilidade do governo federal e o quanto disso também, Cleonice, passa por uma lógica chantagista dos grandes produtores que tentam, né, gestar uma forma de se locupletar financeiramente, sacrificando mesmo não só o eixo da agricultura familiar, mas também a população a partir do arroxo dos valores. Eu acho que tem um conjunto de questões que precisam ser levadas em conta, Thiago, quando a gente fala da questão dos preços dos alimentos. Em primeiro lugar, a questão da produção de alimentos, tu não faz isso da noite para o dia. Não é num estralar de dedos que tu começa a produzir ou mudar a cultura da produção de grãos ou de comida, de fato, que vai na mesa dos brasileiros. E aí a gente precisa olhar, e falo isso como agricultora familiar, porque nós tivemos nos últimos anos uma influência muito grande, inclusive um plano safra destinado para os agricultores familiares e assistência técnica voltada para isso, para que de fato se aumentasse a produção de grãos. E o Brasil começou a ter um aumento muito grande, inclusive agricultores familiares migrando para produzir grãos, para produzir boi, e foi exportado muito boi vivo, inclusive, para outros países, porque esses eram os incentivos que outros governos direcionavam aos agricultores. E nós tivemos uma queda na produção de alimentos, na produção de comida. Muitos desses agricultores que produziam feijão, que produziam mandioca, que produziam arroz, que produziam leite, hoje estão produzindo soja ou estão produzindo boi. E isso que vai muitas vezes para exportação. Eu não sou contra o agronegócio, inclusive eu acho que o agronegócio tem um papel importante no país também. Mas eu vejo que nós, quanto agricultores familiares, precisamos ter políticas públicas e sociais e assistência técnica voltada, crédito para produzir comida. E isso não vinha acontecendo nos últimos anos. Inclusive, nós tivemos um sucateamento da Conab, que hoje, quem está lá, que é o companheiro Edgar Preto, está tentando reconstruir a Conab. E muitas vezes se dizia que quem tem que o governo não pode influenciar no mercado, que quem tem que comandar o mercado não é o governo. E isso, eu acho que são umas questões que nós precisamos lembrar. O governo, sim, precisa influenciar no mercado. Quando o preço do leite cai lá embaixo, o governo precisa comprar, porque senão o agricultor não tem condições de continuar, às vezes, produzindo leite. E quando ele desiste de produzir leite, vende todos os animais, vende todas as vacas, para de produzir ovos, ou para de produzir o arroz, por exemplo, o feijão, não é do dia para a noite que ele volta a produzir esses alimentos.
Isso é um processo, essas mudanças que às vezes acontecem nos agricultores, elas têm uma diferença muito grande. Então, no momento, aquele agricultor que vendeu as vacas, que vendeu toda a estrutura, não vai mais voltar a produzir alimentos depois. Então, isso é um reflexo muito grande que se teve. E uma outra questão que eu quero ressaltar, Thiago, que bom que nós temos uma notícia, que hoje nós temos milhões de brasileiros que saíram da extrema pobreza, que não estão mais passando fome e hoje estão comendo. Então, nós tivemos diminuição de produção de comida e nós tivemos um aumento de consumo. E o que gera? Gera aumento de preço. E ainda o setor atacadista, muitas vezes, se baseia nisso, na falta de oferta de alimentos e, inclusive, aumenta os preços nos supermercados. Que muitas vezes esse aumento de preço ela não é dado aos agricultores.